Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PSB enfrenta dificuldade de entendimento com Rede Sustentabilidade na questão das alianças em São Paulo e Minas Gerais. E para falar sobre essa falta de sintonia, recebemos hoje o médico Walter Feldman, deputado federal licenciado, hoje porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Muito obrigada por estar conosco e quero começar exatamente com essa celeuma, né, que se instalou depois que o PSB, por unanimidade aqui em São Paulo, decidiu pelo apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. E fica aí uma grande interrogação se essa decisão, que já foi rejeitada e considerada um equívoco por Marina Silva, se pode afastar a vice de Eduardo Campos, Marina Silva, da campanha de Eduardo Campos em São Paulo. Bom, Maria Lídia, boa noite os telespectadores. É um prazer novamente estar aqui e dizer o seguinte: nós, quando decidimos em outubro, com o não registro oficial da rede, nos aliarmos ao Eduardo Campos e ao PSB, nós dizíamos que precisaria ter um apoio e um acordo programático, diferente de tudo que a gente conhece na política do Brasil, que são acordos em decorrência do tempo na televisão, dos recursos de campanha, na divisão de espaço, hoje típico da nossa política. Nós queríamos discutir o Brasil, discutir uma agenda. E a Marina dizia muito o seguinte: precisa ter um DNA. Nós precisamos despolarizar a política no Brasil e retirando os protagonistas atuais dos últimos 20 anos, que são o PSDB e o PT. E dizíamos muito que isso era fundamental ser estruturado no chamado Triângulo das Bermudas do Brasil, São Paulo, Rio e Minas, de preferência em todos, mas particularmente nesses 3 estados. E São Paulo era fundamental. Isso não aconteceu. Nós tínhamos uma expectativa de que aqui houvesse candidatura própria que expressasse no plano de São Paulo aquilo que está sendo expresso por Eduardo e Marina no plano nacional. Esse nível de coerência fica-se muito claro, mas do ponto de vista prático, isso não pode ser desastroso para a aliança PSB-Rede? Eu vi uma declaração sua de que essa decisão do PSB de apoiar Alckmin é uma contradição ao plano nacional. Por que contradição? Por causa disso, Maria Lídia, ou seja, PSDB, a rede, você sabe que eu fui do PSDB, até fundador há muitos anos, PSDB deu uma grande contribuição às mudanças que o Brasil teve nos últimos anos, particularmente no plano econômico, mas também no plano social. E o Lula, o governo do PT, também avançou nas questões sociais, independente das críticas que nós temos em outras áreas. Nossa avaliação hoje é que o Brasil precisa caminhar para um outro futuro, uma outra agenda e construir a ideia do desenvolvimento sustentável. Mas não pode ter uma consequência negativa para o candidato que é aliado, Eduardo Campos? Sim, é uma crítica que nós temos no plano de São Paulo. Nós acreditamos, Rede, que uma candidatura própria expressaria com mais intensidade, com mais consistência, esse novo modelo. Aliado ao PSDB em São Paulo, que já está há 20 anos, o Alckmin já está há 10 anos, vai há 14 anos. Ou seja, na nossa avaliação não é democrático não haver uma alternância no poder. O único protagonista se propõe nesse momento estar há 14 anos. Então, essa mudança na nossa avaliação seria necessária e possível com uma candidatura que expressasse esse novo modelo. Agora, o eleitor é judicioso, né? Ele julga. Precisa ir para o Supremo Tribunal. O eleitor julga. É verdade. Rede não está correndo o risco, nesse momento em que, não aceitando uma decisão do PSB, que foi por unanimidade em São Paulo, também em Minas Gerais, está vendo ali um descompasso da Rede ser vista como um partido ingrato, que foi acolhido pelo PSB e agora causa um transtorno que pode ser desastroso para Eduardo Campos, e também um partido birrento, sem maleabilidade, sem capacidade de negociação. Vocês não correm o risco do eleitor falar, puxa, mas eles são tão rígidos? Bom, o eleitor vai julgar, como você mas disse. eu estou fazendo, é uma indagação. Não, eu entendo, Maria Lídia, mas veja bem, as ruas estão dizendo,
A sociedade está dizendo que essa política que está aí não serve mais. Nós temos que ter a coragem de produzir essa mudança. E havia, desde o início, entre Eduardo e Marina, um consentimento, um acordo de que, aonde não fosse possível, essa aliança poderia assumir posições independentes. Então, na nota que a Marina ofereceu no último final de semana, ficou muito claro isso, ou seja, se o PSB continuar no equívoco em São Paulo, que nós não esperávamos, e perder a oportunidade de ter uma candidatura própria, a rede adotará em São Paulo uma posição independente que expresse melhor aquilo que nós consideramos a nova política. O que seria essa posição independente? É não fazer campanha para essa posição para o majoritária do PSB. Quer dizer, para o Alckmin. Não faremos campanha e para o Eduardo Campos, no maior curral eleitoral do país. Nesse momento não há nenhum abalo nessa questão. Nós continuaremos com a chapa Eduardo e Marina e faremos a campanha nacional. Nacional. Em São Paulo, inclusive. Claro, em São Paulo, inclusive, mas com dificuldades de fazer a campanha para governador. Nós estamos ainda na esperança de que a convenção do PSB altere essa posição e, eventualmente, teremos algum arranjo político dentro das normas legais e políticas para que a Marina e a rede possam fazer a campanha aqui em São Paulo nos candidatos que forem possíveis de serem aprovados. Agora há pouco, quando citou o tempo, né, que o PSDB está no governo em São Paulo, né, eu me lembrei que também eu vi uma declaração sua de que Alckmin está desgastado. Como está desgastado, se nessa última pesquisa Datafolha o homem aparece com 44% na preferência de voto? Isso é desgaste? Eu me lembro muito, Maria Lídia, de você também, o Mário Covas dizia o seguinte: o eleitorado tem que ter oportunidades, tem que ser dada a ele oportunidades de fazer as suas mudanças. Não está colocado ainda para o eleitorado paulista a alternativa ao atual governo de São Paulo. A hora que isso for colocado, objetivamente, que ele sentir confiança em produzir alternância democrática, ele o fará. Se não for ofertado, é possível que continue na mesma situação. Bom, mas aí a oferta já está, de alguma forma, pré-lançada, né? Está pré-lançada, mas... Existem aí os pré-candidatos. É verdade, mas a campanha ainda não começou. Isso é verdade. Quando ela começar e a população sentir confiança nessa alternância, ele o fará, porque há um desgaste natural. Ou seja, nós acreditamos na alternância com um projeto democrático, ou seja, 14 anos no governo, me parece demais, nem os Estados Unidos conseguem produzir um tempo tão prolongado. Walter Feldman, muito obrigada por sua entrevista. Muito Uma prazer. boa noite. Também. Estela.